conferencista e psicólogo, estou sempre à disposição para falar sobre os temas do espírito. Vamos falar umas questões técnicas apenas, né? É a primeira vez que eu uso o programinha, né? Então, se vocês não estiverem ouvindo direitinho, qualquer coisa sinalize, porque pode ser ótimo, que seja Jardel. a internet de um ou de outro, né? Deixa eu ver se... Bom, como nós teremos tempo para nos minutos finais, qualquer coisa que venha acontecer na palestra, vocês também sinalizam nas perguntas. O tema hoje é um tema que eu adorei estudar para poder falar. É um tema que vamos diluindo ele há muito tempo, né? Desde lá do oráculo de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, a busca do si mesmo, né? Então, temos que nos debruçar sobre isso. Mas estamos amalgamados, né, há 2000 anos pelas religiões que vieram nos orientando sobre o que é o conhece-te a ti mesmo, nos colocando em direção até contrária a essa busca, às vezes porque buscávamos Deus fora de nós, um Deus punitivo, um Deus que ele estava ali para não só nos acolher e orientar, para estar nos punindo. Então, nós temos que nos libertar dessas amarras que algumas religiões de várias reencarnações deixam para nós, melhor dizendo. É o que nós podemos observar hoje, estando nesta posição de estarmos orientados como espíritas. Como espíritas que somos sim reencarnacionistas. Acreditamos na vida após a vida. Errou! A vida é o resquício ainda lá passado, a vida após a morte, e aí a gente repete no automático, mas é a vida após a vida. Ou seja, a vida não cessa. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência na carne. Hoje eu sou esse sujeito, Jardel. Mas ao adentrar no espiritismo, você que tem pouco tempo de estudo, chegou no espiritismo agora, você que está há bastante tempo, que pode ter cometido o mesmo lapso de ter dito que a vida após a morte é a vida após a vida, veja como a gente ainda está preso a algumas questões, né? De que ainda precisamos melhorar no sentir desse sujeito que somos. Esse sujeito hoje, Jardel, já foram tantos outros sujeitos de outras encarnações. Nós sempre vemos que aqueles novos entrantes no espiritismo vêm deslumbrados com a nossa doutrina, né? Que é filosofia, religião, né? E ciência. A ciência da mediunidade, né? A ciência de que você é um corpo vivo, eterno, e que, inclusive, através de conhecimento, exercício, você vai ter a capacidade de perceber o mundo ao redor em outra dimensão, ou o mundo quântico, como a ciência agora vem chamando essa nova abertura para a ideia das dimensões na qual o espiritismo já conhece há bastante tempo. Então, o conhece-te a ti mesmo é um debruçar sobre si mesmo, buscando o encontro desse sujeito com você mesmo. Há uma coisa interessante que você vai encontrar em Um Homem Integral, de Joana de Ângeles, quando ela fala de que nós somos o inteiro. O inteiro que ela quer dizer é que o divino em nós é uma parte inteira de nós, que nós não acessamos com facilidade. Quando nós nos reportamos ao divino, aquilo que nós acreditamos, ainda parte de nós, uma grande parte de nós, eleva o pensamento para fora, buscando aquilo que está fora. Quando essa centelha, essa força é o espírito que nós somos, perfeitos, criados por Deus, tirado um pedacinho dele mesmo, tirou do coração e nos fez assim, como nós somos. Simples, ignorantes. Ignorantes porque não sabemos de nós mesmos. Mas essa caminhada é longa. Para nós chegarmos nessa condição que estamos hoje, no reino
nominal, né? Nem existe essa palavra, mas o Espiritismo já praticamente grafou como sendo o reino dos homens, né? O reino nominal. Nós transitamos como individualidade, como uma pergunta e a resposta vem em seguida, dizendo, criados simples e ignorantes em outros reinos. É importante que se explique, se diga, por que simples e ignorante? Porque partindo de onde nós estamos agora, você aí agora, na sua individualidade, quem é você? Você repete o seu nome. Onde você mora, você repete seu endereço. Filho de quem? Filho de fulano, filho de fulano. Mãe, pai, você dá uma identidade, é essa personalidade que você se reconhece. Mas antes, quando você foi criado ali, a partir de Deus, você era tão simples e tão ignorante que você não sabia nem da sua própria existência. Você já era uma individualidade transitando nos reinos mineral, depois vegetal e depois no animal, para se tornar essa inteligência individual que você é. Eu sei que para uns pode parecer ainda um pouco estranho, porque requer também um certo estudo mais aprofundado sobre a ideia do que esses reinos representam para nós espíritos, né, como um caminho a ser seguido. Então, eu não posso deixar de dizer da historicidade do que nós somos e fomos criados para chegar onde nós estamos. Mas já estamos, né? Então, essa segunda parte, onde nós já estamos, é para falar de que começamos a ter consciência de nós mesmos. Repare, observe, ao olhar lançado para fora dos campos da doutrina espírita, quando você já adquiriu até a consciência de que você é um espírito imortal, de diversas caminhadas, já começa a crer, verdadeiramente viver o momento reencarnatório, dizer para você nos seus momentos mais perturbadores, nada nesta vida vale o meu desespero, e aí você recobre a ideia de que tudo é efêmero, né? E caixão não tem alça, aquelas coisas que o povo fala, né? Então você já começa a se perceber espírito, né? E aí você deixa de se preocupar com pequenas coisas na sua vida cotidiana, porque são irrelevantes para a ideia da eternidade que você tem. A diminuição do outro pela ignorância que se apresenta, a ignorância do espírito mesmo, sempre malfazejo, sempre arrogante junto a você. E eu não estou falando de gente de fora, não, gente da nossa própria família. Você observa, olha como essa pessoa é dura enquanto espírito encarnado, quanto ainda falta de compreensão neste espírito. Aí a gente já começa a perceber que algo em nós está mudando. A gente já começa a perceber que o espiritismo, doutrina, religião, filosofia, já começa a fazer parte mais da nossa ideia. Nós vamos nos desprendendo de valores que para nós era tão importante e que agora deixa de ser. Então eu já digo, nessa segunda parte, quando eu digo para você, você já começa a se conhecer, né? Então você chega daquele estado onde Deus ainda está fora, porém você está buscando Deus para dentro e você começa a perceber de que a força está em você. Nós falamos muito na força da oração. A força da oração, se a gente for falar no tratado científico, ela vai mexer muito com os nossos centros energéticos, que alguns de vocês chamam de chakra. Eu prefiro chamar de centro energético, já que André Luiz, já nas suas obras, chamou de centro energético. Chakra é uma palavra emprestada, né, de uma outra religião, que o hinduísmo, né, para falar dos mesmos pontos. Então a gente vai pegar esses pontos energéticos para fazer a nossa oração. O que acontece com o nosso corpo? O que acontece com a nossa vontade do pensar? Nós vibramos positivamente, né, e pontos energéticos vibrem igualmente, elevando o nosso pensamento ao encontro dessa força divina, né, que nós chamamos Deus. Então, a gente já começa com uma linguagem um pouco diferente, se desprendendo um pouco dessa persona de Deus, né? Deus, aquela pessoa, Deus, aquele ser, aquela entidade, aquilo, e já fala de uma coisa um pouco mais plasmada dentro do que é o que nós habitamos, né? Esse fluido que nós habitamos, Deus como divindade, como força propulsora e criadora de tudo que há na matéria e fora da matéria. Como nós estamos presos na matéria, fica um pouquinho difícil, a gente fica só na imaginação como ser.
E aí nós vamos percebendo que os espíritos que nos procuram para explicar o mundo espiritual dizem que claramente é uma camada no orbe terrestre e cada um permanecerá nessa camada conforme o seu pensamento, conforme aquilo que você verdadeiramente acredita e põe em prática. Não vamos nos iludir que eu abandono uma outra religião e venho para o Espiritismo e adquiro todo esse conhecimento de que isso tudo existe, e quando eu sair daqui para viver a vida no mundo espiritual, eu estarei lá pleno e agraciado de estar, por exemplo, habitando um orbe terrestre daqueles mais graduados. Quase sempre não é isso que acontece, porque a vivência é a ideia exata do conhece-te a si mesmo, voltar-se para si. Então, algumas práticas que nós devemos ter enquanto espíritos encarnados. Você não precisa do espiritismo para ser médium. O espiritismo usa da sua mediunidade. O que todo mundo fala e diz e repete, mesmo não sendo espírita, todo mundo é médium. Eu vejo isso diariamente quando as pessoas conversam comigo e sabem ou comentam que eu sou espírita, dizendo a mim, né? Você é espírita? Eu sou médium. Eu digo, que bom, que legal. É verdade, você é médium também. Que todo mundo é, né? É verdade. Né? Aí você pergunta, né? A cidade vem da onde? Vem de mim. Ele não sabe nem dizer que é dele mesmo, mas do espírito que ele é, né? Então, vê-se ali que falta um pouco mais de conhecimento. Esteve passando dentro da doutrina, conhecendo alguma coisa. Os espiritualistas, igualmente. Agora, às vezes até me surpreende você encontrar uma pessoa espiritualista que tem consciência do espírito que é e tudo mais. Ela tem práticas espiritualistas de meditar, né, constantemente, atinge um estado de vibração e de conhecimento da própria condição espiritual, vivenciando coisas do mundo espiritual muito mais do que muitos espíritos que estão lá na casa espírita. Eu estou aqui na casa espírita há 40 anos, meu filho, fazendo mediúnica, e ainda não aprendeu, minha senhora, a meditar, a desdobrar-se, saindo do corpo, não é bem a palavra, mas desdobrando do corpo e fazendo com que o espírito se afaste desse corpo físico e possa voltar depois. Mas isso pode acontecer, a senhora não sabia, Deus me livre, né? E aí vem os relatos. Outro dia, quando eu acordei, eu estava no teto do quarto, olhando meu corpo lá embaixo. Meu Deus, que agonia para voltar. Voltei, graças a Deus, eu não me... Olha, o espírito dizendo isso. E nesse instante eu estava conversando com minha amiga, ele estava falando do pós-graduação, isso a gente ouve dentro do pós-graduação. Eu sempre vivi isso na minha vida. Eu me via andando pela casa, daqui a pouco eu corria e voltava para o corpo. Digo, isso é um desdobramento natural. Você é um melande, um médium, que já tem um certo conhecimento e tal. Tenha medo, falta de desconhecimento, com desconhecimento, precisa estudar mais. Espírita que pratica o espiritismo dentro da casa espírita, mas tem medo de espírito. Então, conhece-te a ti mesmo, espírita que tem medo de espírito. Eu já digo sempre assim, onde eu passo, eu digo assim, olha, não se preocupe não, que você não vai saber que é espírito. Só depois, por algum argumento ou outro, você pode descobrir. Mas na hora que aparece, que tudo é tão normal, coisas do tipo, você conversa, olha, onde é que é isso, assim, olha, é ali, tá, você virou sumiu, você diz, é real, eu vi, e não está negando que viu, claro que você viu, mas as faculdades perispiríticas daquele desencarnado não habitando mais a matéria, sublima dentro do mundo material, né? Transpassa uma parede, some como um piscar de olhos, às vezes aparece só a metade do corpo, né? Você está olhando e cadê a outra metade? Meu Deus do céu, estou falando com a alma penada. Mostra que você não conhece a você mesmo. Então, assim, temer aos espíritos é um outro momento de que você precisa, né, exercitar a ideia de ser também um espírito. E aí precisa um pouco mais de estudo. Bom, nessa terceira parte, eu vou entrar mais em outros aspectos que a própria filosofia espírita nos convida a estar. Né? Então, aí a gente vai falar um pouco do Evangelho do Cristo, que a todo momento está nos convidando. Esse, sim, o Evangelho é uma maneira de você entender aquilo que o Cristo nos diz. O Evangelho segundo o Espiritismo, todas as passagens que estão ali, foram compiladas a partir do Novo Testamento, colocadas ali pelos Espíritos, como força propulsora, né,
de um momento onde você vai aprendendo a moralizar-se, aprendendo ali com aqueles aspectos. Algumas pessoas dizem, mas por que existe o Evangelho segundo o Espiritismo? E quando vai ler, descobre que é uma compilação da Bíblia. Por que não lê logo a Bíblia? Porque a Bíblia é escrita a muitas mãos, então os espíritos acharam melhor, na época, retirar apenas o que era de cunho mais moralizante. Por quê? Porque nós somos carentes de moralidade para o engrandecimento desse espírito. Veja que eu falei engrandecimento e não falei, né, evolução. Porque a evolução não para. Você está aí agora? Você está evoluindo. Está me ouvindo agora? Está evoluindo. Não estando me ouvindo? Está evoluindo. Aquela pessoa que no momento não tem contato nenhum, não quer saber, vive para o mundo no mundo e mais nada, também está evoluindo. Porque o nosso planeta é um planeta para evolução. Nós todos estamos aqui para evoluir. Ele no tempo dele, você no teu tempo, eu no meu tempo, nós, cada um individualmente no nosso tempo. Aí eu estava falando lá na primeira parte, será que você vai ter condições de chegar no mundo espiritual consciente do que você é, espírito imortal? Você desencarna aqui, acorda lá, opa, que beleza, cheguei no mundo espiritual. Claro que vai passar por um período de adaptação e perturbação. O que a gente vê na prática com os espíritos, né? Os espíritos se apresentando numa mediúnica e com medo do pai, da mãe, né? Dizendo pra gente, né? Ah, eu tô aqui apavorado, o que está acontecendo? Meu pai tá ali me chamando. Tá com medo do seu pai? Ah, minha mãe já morreu. Pô, então, aí, uma oportunidade, você está sonhando, vai lá falar com ela. Aí a mãe se aproxima, ele se abraça, esse parente, esse querido e tal, e aí um choro convulsivo e tal. Aí ele começa a perceber, né? Então, a lembrança que vem, onde é que você estava pela última vez? Aí eu lembro que eu passei mal, fui para o hospital, depois não lembro de mais nada. A grande transmutação de forças telúricas, sair da carne, da matéria e transmutar para a força apenas de um perispírito habitando no mundo espiritual, traz esse grau de perturbação, principalmente quando não se tem a condição. Eu ouço grandes médiums dizerem, mais particularmente eu vou me referir à irmã Bernadette, que já está mais com 91 anos, né? E ela diz assim: a minha perna dói. Ela sofreu um acidente, né? E o caminhão passou por cima da bacia, da perna, moeu tudo, ela é cheia de parafuso, então aquilo dói. Aí ela senta lá e fala assim: ah, vocês estão aí reclamando que fulano disse que não vinha hoje porque estava com dor de cabeça. Fulano diz: eu estou vindo aqui todo dia trabalhar com vocês, minha perna aqui dói, mas quem dói é a perna. Ela fala da perna como se a perna não pertencesse a ela. Ah, quem dói é a perna. Então você tem que começar a se acostumar que a dor da perna é da perna. Aí com o tempo você acostuma a dizer isso, que até que ela dói menos. Ou seja, não importa que ela doa, porque o seu trabalho aqui é de consciência de você mesmo. No meu caso, eu tenho toda uma história, ela conta a história porque que ela sofreu esse acidente, que o espírito disse que ela ia desencarnar aos 50 anos, e tem uma história de vida ali, de desencarne, de uma outra vida que ela viveu, que ela mandou cortar a perna da escrava, porque tinha fugido quando ela era senhorinha de um engenho. Bom, não vem o caso agora, mas vem o caso para ilustrar, para que a gente possa ter esse conhecimento, né? Bom, minha amiga, você está controlando o tempo ali, eu já tenho um horário aqui, nós vamos até aqui, já são 8h20. 8h30. 8h30. Ok. Então, vamos lá. Então, essa parte final, onde a gente vai falar um pouco dessa filosofia espírita, é para dizer que a vida na Terra é uma vida efêmera porque você é o espírito imortal vivendo a experiência na carne. Se sendo assim, aproveitemos a estada aqui para fazer alguma coisa por nós. Mas como fazer por nós, na nossa ignorância, fica limitado? Faça pelo outro, que você ajuda a si mesmo. Você pensa em estar ajudando o outro quando você está se ajudando. O Cristo disse 2 grandes mandamentos: amar ao Pai, Deus único acima de todas as coisas, e amar ao próximo. Por que ele não disse amar a si mesmo e disse amar ao próximo? Porque ele sabia que em nós impera, em todas as qualidades ruins, a maior de todas é o egoísmo. Então, não estamos preparados para amar a nós mesmos em demasia que já somos. Então, ame ao próximo e tente se desnudar dessa ideia de que você existe só no mundo. E aí a gente vai ver o desenvolvimento do homem no mundo, a criança, né? Ela é egocêntrica, ela acredita que o mundo existe por causa dela. De quem é essa mãe? É minha, esse carro é minha, essa bola é minha. No decorrer do tempo,
ela vai percebendo que nem tudo pertence a ela e que ela não está sozinha. E as rivalidades começam a acontecer. Já pulando todas as fases, na fase depois ali dos 50, não é o nosso caso, que nós estamos na fase dos 30, mas vocês, eu estou vendo aqui todas lindas, maravilhosas, mas quando nós passamos ali de uma certa fase, a gente já começa a olhar para lá para frente, né? Não dá mais para olhar para trás, porque se você olhar para trás, o lamento é tão grande. Gente, aqui no meu divã, mulheres jovens, né? Eu tenho 54 anos, elas sentam aqui na flor da idade, com 30 anos, totalmente adulta, sentada aqui dizendo arrependida de não ter feito o que fez errado. Querida, bola para frente, não olhes para trás, siga o caminho agora. Né? Você pode construir um novo futuro, mas não pode construir um novo passado. Siga em frente, a gente vai reconstruindo aquela culpa. Né? Quantas vezes você encontra na casa espírita, quando os temas são próximos ali à questão do aborto, aí a gente vai explicar por que o espírita ele condena o aborto e é contra o aborto. Nós condenamos e somos contra o aborto. Muito pelo contrário, nós somos a favor da vida. É diferente. Quem faz aborto, a gente não vai aprovar que faça o aborto. Mas eu sou a favor da vida. Alguém que traz uma vida dentro de si a partir do momento da fecundação é uma vida. Ali já tem um espírito e tal. Se Deus permitir que ele sobreviva, ótimo, que ele venha viver uma vida encarnada, ótimo, fora do útero da mãe, mas não é dado o dom para nós. Eu preciso ampliar essa convicção, é uma compreensão, às vezes, que para muitos, né? Não se trata de você ser dona do seu corpo, porque quando há fecundação, o conhecimento não está. Quando a gente toca nesse assunto numa palestra, por exemplo, traz um certo constrangimento para aquela pessoa que no dia lá atrás, na flor da juventude, ainda muito jovem, sem conhecimento da própria vida ou de si mesmo, teve que, na adolescência, fazer um aborto. Teve por quê? Não me importa os motivos. Era muito jovem, a mãe descobriu que estava grávida do namorado, não queria. Ah, porque motivo de doença, não importa. Não entendendo a complexidade desse aborto. Ah, na idade adulta, já dona de 3 filhos e de um casamento consolidado, o arrependimento. Né? A preocupação, a culpa, e às vezes senta aqui no nosso divã, chora, chora, dizendo, se sentindo culpada porque abortou o espírito. Quantos filhos você tem? 3. E quem disse que um desses aí não é o outro lá que você abortou? Você não tem um meio de ovo virado, não, que diz para você, minha mãe, você não me entende. Tem. Talvez seja ele o revoltado, que tinha que vir e ver mesmo. Então, assim, não se lamente por isso, não, porque onde Deus põe a mão, tudo funciona, porque tudo é a partir dele. Não pense você que se você tirou lá e não trouxe depois, serviu para os dois. E aí nós vamos trazendo as correntes e os grilhões de religiões outras para dentro do Espiritismo, trazendo culpas que tem que ficar na outra religião. Né? Então, vamos nos desprendendo das culpas. Desprendendo das culpas porque, assumindo os próprios atos, você reconstrói melhor a ideia do futuro que você quer ter para você. Nós sabemos que existem as leis. Você não estudou aprofundamento no Espiritismo, mas existem várias leis. Lei de causa e efeito, lei do progresso, né? Várias leis. E aí você vai estudar o Espiritismo e você vai ver que nessas leis, elas são leis imutáveis, são leis de Deus, não são leis dos homens. E aí, mais tarde, talvez até você descubra que nessa encarnação, todo esse probleminha que você diz ter desde criança, muito problema de enjoo, de constipação intestinal e tal, é fruto lá de trás de uma vida desregrada de outras encarnações de bebedeira, comer água, comer muito, que plasmou no seu perispírito um condicionante que fica aquela marca, né? Ali no perispírito, que ainda reflete nessa encarnação. Você traz, hoje eu nem bebo, Jardel, eu nunca bebi, sou regrada no que eu como, mas traz os requisitos de antes. Aí eu queria entender porque isso tudo me acomete, ainda que eu seja tão regrada, querida, porque uma coisa não se apaga por completo, né? Então, conhecer-se a si mesmo de uma maneira mais filosófica é entender que você é uma caminhada em evolução sempre para frente e para o alto. Não tem como dar uma paradinha, não. Quando você dá uma paradinha, a vida vem com um problemão e lhe empurra, né? Aí você bota a mão na cabeça achando que não tem jeito para aquele problema. Aí eu digo para você, nada nesta vida, nada vale o seu desespero. Absolutamente nada. Não são problemas, são escadas para o seu sucesso. É parar, meditar, dar atenção ao problema que ele merece. Atenção
para que você, nesse momento que você entra em comunhão com você mesmo, possa abrir o seu centro energético. E muitas vezes, e quase sempre, sempre, o seu mentor espiritual vai lhe intuir, né? E muitas vezes a intuição vem numa forma de que não há remédio, o remediado está. Deixe do jeito que está. E aí você se acalma, as coisas se resolvem por si só, e aí você dá por vencido. Por quê? Porque você estava no desespero querendo resolver uma coisa que talvez não fosse daquela maneira que você estava querendo resolver. Criando um problema de um outro problema. O problema seria resolvido era não fazendo nada. Às vezes vem a intuição de como você tem que fazer. Então, nós temos essa questão. Nós não ouvimos o nosso mentor como ele gostaria. Quase nunca. Somos surdos. Ouvimos ressonâncias. Ah, eu sou muito intuitivo, eu tenho umas ideias. Não, você não tem umas ideias, você é intuitiva. O seu mentor intui em você ideias boas para que você vença, mas não que vá intrometer no seu livre-arbítrio. Então, hoje, eu pincelei aqui e ali, fui aqui, trouxe para a gente um monte de ideias para surgir um monte de perguntas. Sei que vocês já estão anotando aí as perguntas. Ah, eu não anotei, não. Eu vou me lembrar na hora. Aí na hora fica, peraí, como é mesmo que eu queria perguntar? Mas pergunte, não deixe de perguntar, não. Pode ir aqui, nós estamos aqui para ouvir vocês, na medida do possível. Se eu conseguir, eu respondo. Se eu não conseguir, eu peço desculpa. Né? Passaria, o Beth responde para mim, um colega que souber também pode responder. Mas a ideia do conhecer-se é conhecer esse sujeito, saber quem é esse sujeito nessa encarnação. Não precisa se preocupar com encarnações do passado. Será que eu fui um rei, uma rainha? Que importa? Quantos tem ali no Evangelho dizendo que foram reis e rainhas aqui na Terra e se soubesse do mundo espiritual faziam diferente? Então, é estar muito preso à carne, mas com a consciência de liberdade do espírito. Quando Deus não puder mais alimentar este corpo de vida e nos chamar de volta, voltarei para os braços de Deus numa vida sublime e repleta, para que eu possa viver ainda novamente uma vida integralmente do Espírito e que Deus me permita voltar tantas outras vezes sejam necessárias para que eu possa aprender mais, para que eu aprendo estando aqui e aprendo também estando lá. Aqui a história muda um pouquinho, você fica um pouco enebriado de certezas que você precisa trazer no cerne do Espírito, como acontece com esses expoentes que estão aqui, que sabem suas missões e não fogem a elas. Um ou outro, você conta nos dedos. Nós todos, filhos de Deus ainda, ignorantes, estamos aprendendo a cada dia. Era isso que eu tinha a dizer. É isso aí. Nessa nossa ignorância, do meu pouco saber. Maravilha. Excelente. De luz. Então, eu passo agora essa parte de comentários Obrigado. ou perguntas para a Virgínia conduzir. E sensacional, maravilhosa a palestra, e vamos continuar nessa segunda parte. Com você, Vivi. Ok, Beth. Muito bom. Nós temos 10 minutinhos agora para conversar um pouquinho com o Jardel, explorar bastante esse conhecimento. Eu peço, então, para ligarem as câmeras, se possível, e quem quiser falar, levanta a mão ou pode abrir o microfone, que não gera confusão, não. Quem quer começar? Vamos lá, ninguém? Eu daqui, como eu já disse a vocês, né, para mim o instrumento é novo, né, então eu só consigo ver 3 pessoas, Beth, a minha amiga, uma quarta pessoa que apareceu aqui. E eu não sei se tem outras telas, pelo menos eu não consegui passar. Então, se alguém levantar a mão e vocês estiveram vendo aí no monitor maior, talvez eu consiga ver mais pessoas, e aí você indica, a fulana quer falar. Eu vou ouvir mesmo que eu não a vejo. Sim, ajudem aí a ver, porque eu também, para ver todo mundo, eu tenho que passar aqui. Lia Michele, quer falar? Ah, eu achei que você colocou o dedo assim. Ok, nós vamos então. Eu anotei umas coisinhas, mas depois estava tão bom que eu fiquei só ouvindo e nem anotei. Mas
seria bom reforçar umas partes, assim, é muito interessante essa questão que você coloca e que a gente se esquece, porque a gente não está acostumado realmente com isso, de nós somos espíritos, então eu vou conhecer a mim mesma, eu, nesse momento, Virgínia, né? Porque essa amplitude, se eu não estou conseguindo conhecer Virgínia, imagine eu ir caçar outras encarnações para eu conhecer e saber de onde vim, por quê e como, né? Muito mais complicado. E aí, né, nessa... Aí ele sumiu? Sumiu. Será que só fechou a câmera ou caiu? Beth, não estou te ouvindo, o seu microfone está fechado. Ele não saiu para ir embora. É, Deve ter caído alguma coisa aí. sim, claro. Com certeza. Ele vai tentar entrar, acredito. Vamos aguardar um pouquinho. Jardel? Eu acho só que ele fechou a câmera, talvez sem querer. Ele já entrou, está dizendo que tem. Cadê você, Jardel? Aqui, eu acho que ele está entrando. Aí, pronto. Ok. Deu certo. Pronto, Jardel. Você deu uma saidinha. Tudo bem. Me derrubaram aqui. Teve uma criatura que nessa. veio por fora aqui numa ligação. Foi, Me não derrubou. foi? Mas não tem problema, não. Derruba, a gente volta. Mas você chegou a ouvir o que eu disse? Não, eu vou lhe pedir desculpa, não lhe ouvi. Tranquilo. Então, essa questão de nos conhecermos nessa vida, né, dessa atual encarnação, principalmente porque é muito difícil se eu quiser buscar todas as outras, se para conhecer só essa já é uma dificuldade, se eu ainda for fuçar mais, vai ficar indo impossível. Mas, ao mesmo tempo, com essa importância, me percebendo espírito nessa vida, né? Aí, isso aí que se você puder falar um pouquinho mais, porque eu vejo, assim, uma grande dificuldade, às vezes, de eu ficar voltando o meu pensamento, que eu sou espírito e tudo é muito mais amplo do que isso aqui, mas, ao mesmo tempo, eu preciso conhecer isso aqui desse momento e saber quem eu sou aqui, sem perder o foco de que eu sou um espírito muito maior que tudo isso. Embolei muito ou deu certo? Não, perfeito. Primeiro, nós temos que entender esse sujeito. Então, você foi muito feliz quando falou do sujeito que você é. Então, o sujeito é esse que assumiu essa personalidade. Você tem um nome, você tem uma identidade, você se reconhece como pessoa integrante nessa sociedade. Qualquer pessoa que queira lhe encontrar tem um número de identidade, um CPF. Tal. Esse é o sujeito que vive a vida comum. Mas a gente não é só isso, né? Então, esse espírito que eu sou, que habita este corpo. Né? Então, vamos pegar a singularidade de habitar o corpo. Como nós vamos perceber que eu habito esse corpo? Quando eu percebo o mundo exterior do mundo espiritual. Então, as práticas, algumas meditações te elevam em pensamento e você consegue perceber através de sensações, né, e de desdobramentos, depender do grau com que você eleja fazer essas práticas, tem que estar bem orientada para você também e ver e exercitar a ideia de estar no mundo espiritual. Esse é um exercício que lhe trará, com certeza. Para nós espíritas, a primeira prática que é levada a cabo de já estar percebendo é a própria mediunidade, é essa mais simples, que você chega na casa espírita, adentra os grupos de estudo, depois é convidada a fazer os primeiros exercícios da mediunidade, explicar para você como é e como se dá a mediunidade. Algumas pessoas chegam a dizer, né, eu estou aqui concentrado, esperando o espírito falar comigo, esperando que ele fale dentro da sua cabeça, né? Jardel, oi, você está onde? Não vai acontecer isso, né? Nem o céu vai se abrir, vai vir um facho de luz e ele vai conversar com você, e os anjos vão cantar, oh! E aí ele fala, minha filha, também não vai acontecer. Não quer dizer que não possa, mas não vai.
A ideia, verdadeiramente, é nesse poder de concentração, sim, ali no desenvolvimento mediúnico, você começa a ter as sensações, primeiro de arrepio, né? Uma sensação de sentimento, alguma emoção faz conta de você, o coração dispara e tal. Você já começa no mundo das sensações. E aí você já começa a viver a ideia de que o corpo e o espírito são coisas distintas, que estão amalgamadas, mas a sensação de ter um irmão. Por fim, depois, você vai ver intuitivamente o pensamento fica um pouco confuso no começo, porque são pensamentos que não lhe pertencem, habitam a sua mente, trazido por outro que está próximo ao seu lado, por trás um pouco, no seu campo perispirítico, transmitindo mente a mente para a sua mente aquilo que você precisa perceber do mundo espiritual. Esse é um exercício básico que traduz muito para as pessoas entenderem que são espíritos vivenciando na carne. Quando não se dá dessa forma, também o exercício do Evangelho. O exercício do Evangelho nos coloca situações do dia a dia para exercitarmos essa bondade que há em nós, ou verdadeiramente exercitar a lei do amor. Nós sabemos que a lei do amor é muito maior do que amar o marido, amar um filho, né? Indiscutivelmente, qual é a mãe que não ama um filho? Você pode ter até lá seus probleminhas com ele, mas amar você ama, porque é como vocês dizem, saiu de dentro de mim. É quase uma deusa fazendo filho, né? Eu fiz essa coisa. Não é bem assim, mas dá para se compreender que o amor de mãe é infinito por conta disso, né? Dela ter a posse de ter dado vida àquele ser, né? Então, aí se compreende também o amor de mãe. É um amor incondicional. É aquele amor que constrói com vida, dedicando. Quando você amplia esse amor que você está dedicado a um só, para tantos outros que estão mais próximos, normalmente na família, e a gente vê isso também na casa espírita. Algumas pessoas, eu desde quando me conheço, desde quando eu estou em casa espírita, coordenador de serviço social. Não tem casa que eu não seja coordenador de serviço social. Às vezes eu não estou na diretoria porque não tenho tempo, mas eu estou ali coordenando alguma parte de serviço social. E as pessoas me perguntam, chegam dia após dia, mandado pelo pessoal do tratamento de obsessão. Eu quero ajudar o centro, manda lá, vai trabalhar lá no serviço social. E chegam lá completamente despreparados, querendo dar sopa, querendo dar o mantimento, querendo... Quando o tratamento para os que chegam lá, não é esse que chega para trabalhar, mas os assistidos da casa, é o trabalho da consciência. Muitos deles em condições paupérrimas, ignorantes, inclusive de não ter lecionado absolutamente nada, mal sabe escrever o nome, mas é preciso colocar neles a ideia da espiritualidade. E muitos, na sua grande maioria, estão frequentando, inclusive, outros cunhos religiosos, trazendo para cada espírito. Aí você vai entender o trabalho no trabalho. Você vai trabalhar no serviço social, compreendendo que lá nós não estamos dando alimento nem a sopa, só para alimentar o corpo, mas precisamos alimentar aquela alma encarnada, iluminando a consciência daquela criatura de que existe um mundo espiritual. E quantas almas são salvas, né, da perdição, no sentido de que não desencarnem sem consciência do mundo espiritual, para não se entregarem, como muitos desencarnam, apenas acreditando que vão extinguir, que a morte existe para extinção. A morte não existe, a vida que segue. Então eles chegam no mundo espiritual. É um outro exercício da prática do espiritismo. Você é espírita, aquele pessoal que dá sopinha, né? Somos nós mesmos. Mal sabe ele que é iluminando consciência de todos que estão lá. Trabalhadores. Então, quando nós fazemos a nossa preleção, antes de começar o trabalho, lembramos sempre que ali nós todos estamos para iluminar consciência. Um outro aspecto que contribui para isso também, do autoconhecimento, iluminar-se, é você abrir a sua mente para o novo, para aquilo que é verdadeiramente novo na sua vida. Então é preciso estudo. Estudo, estudo. Né? Orai e instruí-vos. Enquanto você não se debruçar sobre o Espiritismo como forma de estudo, vai continuar com a sensação de que falta alguma coisa. E esse falta alguma coisa é uma incompreensão de como é o embrincamento entre o mundo espiritual e o mundo material. É só apenas um apêndice, síntesezinha, de como poderia ser o encontro do si mesmo, em 3 aspectos que a própria doutrina propõe. Fantástico, Jardel. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Passou Obrigado. para a prática, assim, com muita Pode facilidade. funcionar muito bem.
Maravilha. Beth, eu acho que deu o nosso tempo. Aí pode. Já deu. Né? Teremos outras oportunidades de temas assim maravilhosos para Jardel nos trazer. Então, envolvidos nessa energia maravilhosa desta noite, vamos agradecer. Senhor, agradecemos pela harmonia desta noite e pedimos que não nos deixe esmorecer diante dos obstáculos que buscamos em nós mesmos. Somos necessitados da tua luz, Senhor. Gratidão por esta noite, gratidão ao nosso palestrante, gratidão por estar com todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração de todos. Jardel, mais uma vez, muito obrigada. Que assim seja. Boa noite, obrigada. Excelente palestra, querido. Jardel. Beijo, menina. Boa Beijo, rapazes. noite.